Oi, pessoal! Bem-vindos ao Direito Autoral em Debate, Mulheres nos Direitos Autorais. Eu sou Amanda Stabile, jornalista e comunicadora do Instituto Brasileiro de Direitos Autorais, o IBD Autoral, e eu vou mediar essa conversa tão especial. Hoje, a gente reuniu aqui mulheres incríveis para compartilhar suas trajetórias, desafios e visões sobre o papel feminino no campo dos direitos autorais. A conversa de hoje vai ser enriquecida pela participação das nossas ilustres convidadas, que eu vou apresentar agora para vocês. Alice Lana, que é advogada, mestre em Direito das Relações Sociais pela Universidade Federal do Paraná, doutoranda em Políticas Públicas pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e coordenadora do Creative Commons Brasil. Fernanda Rebelo, que é Head de Legal e Business Affairs na Warner Chappell Brasil, com expertise em Direito Digital e Entretenimento. Patrícia Porto, que é coordenadora acadêmica do Instituto Kahneman Simon e pesquisadora aqui do IBD Autoral. E a Renata Shaw, que é especialista em propriedade intelectual e consultora jurídica com foco em diversidade e inclusão. Bem-vindas, mulheres, e para começar a nossa conversa, eu gostaria de ouvir um pouquinho sobre a experiência de cada uma de vocês, enquanto mulheres nesse campo, se houve desafios específicos por vocês serem mulheres, e se vocês viveram, atuaram ou pesquisaram casos específicos que marcaram a vida pessoal e profissional de vocês. E a gente pode seguir nessa ordem de resposta, né? Alice, Fernanda, Patrícia e Renata. Então, Alice, fique à vontade. Perfeito, Amanda. Muito obrigada. Eu queria começar agradecendo o BD Autoral, né, no seu nome, Amanda, nossa grande moderadora. Mas agradecendo também a Alain, Luca, Leon, Luiz, que sei que também estão aí no dia a dia do Instituto, fazendo ele ser esse sucesso que ele é. Eu queria elogiar pelo evento, mas também elogiar pela atuação de vocês em relação à paridade de gênero em outros eventos, né, algo que eu sei que o BD Autoral leva muito a sério, então queria fazer essa estrelinha inicial. Também quero cumprimentar essa mesa qualificadíssima que eu tô dividindo. Então, Fernanda, Patrícia, Renata, uma honra e um desafio estar aqui com vocês, com mulheres que eu conheço a trajetória e admiro tanto, e tenho certeza que será uma conversa muito incrível. Puxando um pouco a sua pergunta, Amanda, de trajetória, né? Eu entrei na faculdade num momento, acho que já um pouco diferente. Entrei em 2014, então já existia um coletivo feminista quando eu estava na graduação, né? Quando eu estava no ensino médio, fiz o ensino médio na UTFPR, Universidade Tecnológica Federal do Paraná, e ajudei a fundar um coletivo feminista lá, enfim, outros momentos políticos, né? Uma polarização diferente da que a gente tem agora. Mas acho que mesmo nesse momento, e também quero muito ouvir das outras palestrantes, no momento em que elas passaram pelo início da educação formal no direito, mesmo nesse momento, a gente ainda tinha várias barreiras, né, várias dificuldades. Então, a gente entrava e a gente via mulheres como professoras, por exemplo, mas poucas mulheres como referências. Né? Os manuais que a gente lia, ou os livros críticos indicados, raramente eram escritos por mulheres. Até hoje, acho que dependendo da área, né, propriedade intelectual talvez não seja a pior, tem áreas muito mais masculinizadas, mas isso foi algo que me pegou já assim que eu entrei na faculdade. Tenho também, pensando em casos, como você perguntou, né, uma anedota, hoje cômica, né, tragicômica, de um contato com um professor, enfim, professor do direito, renomadíssimo, e numa conversa ele falou para mim e para uma outra aluna: se vocês não aguentam direito, que façam corte ou costura ou educação familiar. Né, que eram cursos tidos como femininos, possivelmente, na época dele. E isso dentro da faculdade, né? Acho que são essas pequenas violências que a gente passa como ao longo da nossa trajetória, que vão também fazendo com que a gente entenda que a gente tem que mostrar quase que o tempo todo que nosso lugar
que a gente merece estar ali, né? Também é muito exaustivo, muito injusto que a gente tenha que ficar se colocando esse tempo todo, trabalhando dobrado, mas é porque tem pessoas que acreditam, ainda hoje acreditam que a faculdade de Direito, ou a faculdade de Educação Formal como um todo, não é um lugar para mulheres, não é um lugar para pessoas negras, não é um lugar para pessoas com deficiência, não é um lugar para pessoas queer. Então, acho que esses causos que a gente passa também, infelizmente ou felizmente, nos dão gás para continuar dando mais de nós. Junto a isso, eu também atuei muitos anos com violência contra a mulher, né? Especialmente violência contra a mulher online. Estudei também na minha dissertação, escrevi um livro sobre disseminação não consensual de imagens íntimas, né? Que a gente convenção chamar como revenge porn, ainda que seja um nome complicado. E acho que nessa atuação mais no dia a dia, seja no corpo a corpo, conversando com mulheres, ou atuando com casos, entrando em redes de misoginia online, a gente vai entrando em contato com cada coisa que a humanidade é capaz, e ao mesmo tempo cada coisa que a humanidade é capaz num sentido positivo também, né? De movimentos de união, movimentos de resistência conjuntos de mulheres. Quando a gente compara tanto ambientes físicos quanto ambientes online, em questão de desigualdade de gênero, a gente vê que as coisas estão em alguns campos, né? Melhorando, mudando. A gente tem mais presença de mulheres em espaços de tomadoras de decisão, a gente tem mulheres sendo ouvidas quando elas estão nesses espaços, que era outra questão, mas ainda muito a avançar, né? Eu faço esse começo de fala querendo demarcar, sim, essa desigualdade que ainda existe, mas sem deixar um tom desesperançoso, né? Eu sinto que as coisas estão melhorando e mais, elas melhoram ativamente, né? Elas não melhoram passivamente, com a gente esperando, deixando o tempo passar. Elas melhoram com todo mundo envolvido, as mulheres e os homens envolvidos agindo nesse sentido, reconhecendo, ok, estamos vivendo em uma situação desigual entre homens e mulheres e entre tantos outros demarcadores de identidade, né? Em questão de raça, em questão de orientação sexual, dentre outros. E acho que a única forma da gente conseguir fazer com que a situação no futuro seja melhor do que as situações que a gente possa ter passado é agir nesse sentido. Então, conversar com as pessoas, bater pé quando precisar bater pé, ser mais delicada quando precisar ser mais delicada. Acho que passa por isso a mudança também. Fiz esse comecinho também porque eu quero muito ver outros palestrantes, sei que vamos aprender muito aqui. Então, seguindo a ordem que você sugeriu, Amanda, já passo a bola para a Fernanda. Muito obrigada. Obrigada, Alice. E já começo também agradecendo pelo convite. Enfim, eu fico muito honrada com qualquer convite que eu receba do Alan, do Lucas, enfim, de todos que compõem o IBDA, que eu vejo como um grupo muito sério de pessoas com muita capacidade, e fico muito honrada, porque até muitos anos atrás, não, até alguns anos atrás, eu era só uma aluna ali muito feliz em estar sorvendo esse conhecimento deles. Agradeço a todas vocês por estar aqui hoje com pessoas acadêmicos tão incríveis. E vou tentar falar um pouco também aqui seguindo o que a trilha que a Alice deixou. Se eu for lembrar assim sobre as questões femininas, eu tenho que lembrar, acho que um pouco antes, assim, de mim como estudante secundarista mesmo, assim. Quando eu me entendi, hoje eu acho que depois de muita terapia eu cheguei a essa visão, mas eu era muito mais nova e eu tinha muita dificuldade de me assumir uma pessoa com
digamos que, tendências e capacidades de liderança aflorada. Isso era algo que eu tinha certa vergonha, né? Não podia, eu tenho que me conter, eu não posso reconhecer em mim mesma algumas capacidades, né? Quando a gente é mais nova e menina, né? Não, eu tenho que ser dócil, eu tenho que ser. E uma mulher que tem uma tendência à liderança, ela vai ser sempre taxada de mandona. Era assim que eu fui conhecida na família ou na escola, como mandona. Eu era mandona, eu era autoritária, por vezes grosseira. Óbvio que a gente, como ser humano, vai esbarrar e passar de alguns limites, mas na verdade eu só era uma menina já com tendências à liderança, né? Que hoje só a terapia me ajuda a dizer isso aqui para vocês com alguma tranquilidade. Mas eu comecei, sei lá, como representante de turma, eu fui da sétima série ao terceiro ano, eu fui do Grêmio, eu participei do movimento estudantil secundarista, eu ia para a UBS, né? E eu era uma menina de colégio particular, né? A gente via muito isso aflorado na própria escola pública, mas eu era oriunda do colégio particular, mas eu tinha esses interesses, essa questão da justiça sempre foi muito aflorada em mim desde muito nova. Então, sei lá, com 13 anos eu já dizia que eu ia ser advogada, eu já tinha essa certeza muito tranquila. E aí, quando eu. Só que naquela época eu me via tendo que ter posições mais duras, porque se eu não tivesse, eu não me imporia, né? Se eu não tivesse, eu não seria respeitada. Como eu entraria nas turmas dos alunos mais velhos, menina, né, líder, ou me candidatando, eu me lembro que eu tinha vergonha. Naquela época eu tive que ter coragem para isso, então. Hoje eu encorajo muito as minhas filhas a não, né, o famoso, tem um podcast que eu adoro, que Senta, eu esqueci agora. Gente, eu tô com esse problema da idade, né? Essa idade agora, a gente mulher, a gente entra nesse problema do fog. Mas se vocês lembrarem, podem me dizer depois. E Senta Direito, Garota, alguma coisa assim, que eu adoro. E eu vejo muito isso, em não limitar as minhas filhas, sabe? Dizer não pode, fique assim, né? E eu vejo na minha filha muitas semelhanças de características minhas, a minha mais velha, pelo menos, e eu não quero limitar isso nela, e eu digo para ela assim, filha, você pode ser líder, você pode chegar ali e se colocar. E aí, quando eu vou para a faculdade, obviamente, eu fui para a FRJ, eu, obviamente, no segundo período eu já estava no caco. E eu tenho muito orgulho disso, muito orgulho. Naquela época, a gente pegou uma faculdade muito complicada, né, logo depois, finalmente, conseguiu se depor uma diretoria que estava lá há anos, e não por eu tive uma participação ínfima nisso, tenho amigos que participaram muito mais ativamente, mas eu me lembro de chegar na faculdade e viver uma faculdade que não nem sabia o que era direito autoral. Naquela época, eu não sabia, eu entrei na faculdade em 1998, eu não sabia nem o que era propriedade intelectual. Não existiam matérias nem eletivas disponíveis. Então, eu brinco que naquela época eu dei sorte de cair num estágio em um escritório que me levou para esse lado. Graças a Deus, a faculdade hoje já é outra, né? A pós-graduação enfim, os grupos de pesquisa lá já estão levando muito isso para os alunos, né? Mas naquela época a gente não tinha isso. Então eu caí dentro do mundo de direito autoral, através de um escritório que trabalhava com direito de imagem também, direito jornalístico, e foi algo que é, nossa, eu me apaixonei e aí eu fui ali. Então, eu vejo que naquela época é algo que eu já diria hoje, né? Eu encontrei, por sorte, mulheres mentoras, né? Eu trabalhei com a Silvia Gandeman, com a Débora Nigri, pessoas que eram do campo do direito autoral e que eu, por sorte, caí ali como estagiária, né? A verdade é essa, eu não tive um direcionamento, eu não tinha é, um incentivo para essa área, porque ela era, no meio acadêmico, ainda muito incipiente, assim, pelo menos na UFRJ naquela época. Então, diria sobre isso que eu fui levada a essa área, enfim, por muita sorte, e porque é algo que eu me apaixonei.
e eu fui me capacitar depois da faculdade. Então, me lembro que, quando eu me formei, existiam pouquíssimos cursos, né? Era tudo muito incipiente, referências mulheres também eram poucas, eu dei sorte de cair num escritório dessas referências, e, e eu fui buscar conhecimento nos poucos cursos que existiam, né? É, que começaram a existir de entretenimento. A gente tinha bastante coisa aí depois, né? Eu fui descobrir esse mundo que a faculdade não proporcionava através das eletivas, mas eu fui descobrir depois que o mundo da propriedade intelectual. Existia já um caminho traçado, mas no direito autoral especificamente era bastante complicado, né? Então, e aí eu fui caminhando, passei alguns anos na Globo, que também foi uma imensa escola, porque é um jurídico de mais de, né, de 100 pessoas, era na época. Então você tinha as áreas especializadas, as áreas. Eu caí já atendendo a música, que eu brinco que é um outro ramo dentro do direito autoral, mais específico ainda, né? É, e e aí é que eu acho que com os anos, disso que eu queria falar um pouco, eu fui desmistificando essa coisa da necessidade de me colocar em papéis masculinos para me impor e para crescer. Porque eu percebi que, e aí já conhecendo mentoras e pessoas inspiradoras, né, eu percebi que eu não precisava, né? E aí eu tinha figuras como a Glória Braga, como a Juliana Iturriaga, que eu trabalhei muitos anos, enfim, que eram mães, que eram mulheres e que exerciam papéis de liderança sem precisar se masculinizar, né? Sem precisar ter atitudes consideradas mais masculinas, né? Então, isso é muito importante, assim, ter mentoras, ter é, figuras em que não só eu olhava como mulheres, não só líderes ou acadêmicas ou estudiosas, mas também que tinham uma vida como mães e como mulheres e que conseguiam conciliar tudo isso, que isso era possível, né? Eu brinco que eu não acredito em mudanças sem participação dos homens, né? A verdade é essa. Acredito em políticas, em questões afirmativas, eu acho que são extremamente necessárias. Eu não desmereço nada disso, mas eu pude encontrar um companheiro que me apoiou para que a gente tivesse uma divisão de tarefas que me possibilitasse exercer um cargo que exigia de mim dedicação, né? E pudesse crescer na minha carreira. Então, eu acredito que o feminismo, eu brinco, eu tinha essa visão de liderança desde muito cedo. Como eu disse, eu participei de movimento estudantil, tanto secundarista quanto na faculdade, mas eu acho que o meu feminismo mesmo veio com a maternidade, para mim, né? Cada um vai encontrar num espaço, mas para mim ele foi transformador com a maternidade, porque eu não aceitava não poder exercer ambos os papéis. E eu falava, não, tem que ser possível. E foi aí que eu desmistifiquei essa coisa que eu sempre trouxe, mais nova, mesmo estudando direito, de igualdade, né? E hoje entendo que nós, como mulheres, precisamos de equidade, não de igualdade, né? Nós somos diferentes, nós temos necessidades diferentes, nós temos questões diversas, e enquanto a gente não buscar que essas diferenças sejam apreciadas tanto pelas políticas públicas, quanto pelo empresariado, quanto pela coletividade, pelos homens nos apoiando, não vai ser possível crescer e exercer plenamente
papéis na sociedade, né? E, enfim, não sei se já acho que de repente passo a palavra à Patrícia. Não sei se esgotei os temas que deveria, mas vou passar a palavra para a Patrícia. Obrigada, Fernanda. Também gostaria de agradecer muito a equipe do IBD Autoral, Alan, o Lucas, o Luiz, o Leon. É sempre um prazer estar aqui com vocês. Né, eu acho que de época, né, de um testemunho mais para o meu tempo, eu sou contemporânea da Fernanda, né? Eu também entrei na faculdade em 1998 e eu já sinto lá, desde de cedo, eu já sentia uma dificuldade muito grande, né? Você tinha muitas alunas mulheres, né, na faculdade. Você tinha pouquíssimos professores. Você tinha pouquíssimas autoras, né, como referência. Então, eu concordo que desde da faculdade o teu espelho era um homem, né? Quem ia te orientar era um homem. Aonde você tinha, quem ia te responder as perguntas, né? Isso e é engraçado que naquela época a gente não tinha essa consciência. Eu estou fazendo uma reflexão da Patrícia de agora para trás. E não porque é isso, você tem a cultura, o meio que você vive o seu tempo, né? Ela vai te influenciando que tem certas coisas que você não percebia, você percebia como isso era normal, né? Nas palestras, só os palestrantes eram, né, homens, você tinha mulheres na minha época de faculdade, né? Na plateia. E isso continuou entrando, né, para o direito autoral e propriedade intelectual, no meu caso, em geral, no início, porque eu comecei muito nova, eu comecei com 21 anos, né, na área de propriedade intelectual, eu ainda estava fazendo a faculdade, eu não tinha me formado, e eu entrei no escritório e eu vi que aquela área especificamente de propriedade intelectual, naquele momento, que era final dos anos 90, meio para o final dos anos 90, ainda era extremamente masculinizado, né? Então, de novo, quem eu lia, que eu comecei, os nomes, né, por onde eu comecei a estudar propriedade intelectual em geral, eram, na sua maioria, masculinos. Eu comecei na área de marcas, meu mestrado foi em marcas, né? E meu primeiro livro é sobre marcas. E também eu já tinha mulheres importantes, né? A Maite Moro, até o direito autoral, Eliane Abraão, a, a Sônia Delbox, e na América do Sul, a Adélia, ou seja, tinha autoras, mas proporcionalmente para o número, né, de autores masculinos e advogados e professores, né, tanto no meu mestrado, no meu doutorado, o número de professores homens era um número muito superior. E isso se agrava, né? Por exemplo, quando eu comecei realmente a dar aula, quando eu comecei realmente a entrar no ramo acadêmico, você vê as palestras, nós tínhamos professoras mulheres, né? Agora já focando no direito autoral, menos, né? Mas em propriedade intelectual geral você tinha, mas elas faziam menos palestras. Eu não via naquela época, né? E já nos anos 2000 a 2010, você não tinha se você via muitas mulheres na plateia, muitas advogadas da área, mas você não via as mulheres sendo representadas, né, nas palestras, nos seminários, nas aulas. E muitas vezes, quando eu já comecei a falar, a dar aula, fazer palestra, eu me via sozinha nas mesas. Essa mudança eu comecei a perceber já em 2015, 2014, ou seja, 10 anos para cá, você começou a ter essa mudança, né, que começou a aumentar esse. E aí eu estou falando de uma experiência acadêmica, mas eu também advoguei. Aliás, advogo até hoje. Advoguei mesmo trabalhando no escritório, porque hoje eu faço
eu dedico muito a minha vida para a academia, mas durante 15 anos eu trabalhei como advogada de propriedade intelectual com uma especialização em direitos autorais, de contratos, em que eu tinha corriqueiramente situações em que eu tinha que me deparar, ser assertiva enquanto ser uma mulher profissional competente, né? Não dentro do local onde eu trabalhava, que eu acho que eu tive muita sorte de realmente eu não sentir essa disparidade, mas eu vi que os meus colegas, que meus pares sentiam em outros lugares, tá? Mas os clientes, por exemplo, eu lembro de um caso muito específico que foi uma negociação de direitos autorais relativamente complexas que eu conduzi. Nós chegamos a um bom termo para o cliente, que era um autor, ele era um autor em umas obras, intérpretes em outras. Conseguimos, sem levar a litígio, um bom valor. Ele ficou muito feliz em todas as, né, por e-mail. Quando ele chegou na reunião final, eu fui fazer a reunião com ele porque eu fui o advogado que conduziu o caso do começo ao fim. E ele não aceitava, primeiro pela minha idade, segundo por ser mulher, eu não sei se é primeiro por ser mulher, segundo pela minha idade. Eu sei que ele ficou desconcertado, perguntar, mas quando seu chefe vai vir aqui? Eu falei assim, não, olha, eu sou advogada responsável pelo seu caso, né? Nós tivemos êxito, nós já conversamos. E ele, não, mas você não era só assistente? Eu falei, não, eu não era só assistente. Então, já tiveram outras palestras também, em que membros, né, da mesa homens, mulher já ainda nova, hoje em dia já não tem mais isso. Realmente, hoje em dia, o cenário muda. Graças a Deus, eu vejo que, pelo menos, um constrangimento não tão evidente, né? Mas de referenciar todos como professores, mestres, doutores, e a mocinha ali. Eu falei, não, eu não sou mocinha ali. Na época eu era professora mestre, hoje eu sou professora doutora, mas eu falei, hoje eu sou professora mestre. Então, o que eu tenho refletindo, eu tenho visto que essa percepção da sociedade com relação das mulheres, pelo menos né, na nossa área, tem melhorado, mas ainda precisa melhorar muito. Nos direitos autorais, demais, né? Nós temos ainda muito mais referências masculinas enquanto autores, enquanto professores, do que mulheres, e nós temos professores, autores super, né, competentes. Para a gente, de novo, eu trago, eu refiz um dado que na palestra do ano passado eu tinha investigado na base do IBD autoral, né? Das teses e dissertações que hoje aumentaram para 60%, nós ainda estamos representados somente com 26%, né, de teses de mulheres, né, na base do IBD autoral, de mulheres escrevendo teses e dissertações. Esse número melhorou muito, porque até 2011, na base, só tinha uma mulher, em 2015 tinham 3, né, não tinham... tinham 3, e a partir de 2015 é que esse número aumentou. Para você ver também que isso reflete aquilo que eu falei, que a Alice falou, olha, quando eu comecei, a gente já tinha mais uma participação, ou seja, ela já é um pouco mais nova, né? Ou seja, ela pegou já esse cenário um pouco melhor, mas a gente, ou seja, está melhorando, mas tem muito mais espaço para se trabalhar. E, principalmente, não só para se trabalhar, não basta só ter uma mulher numa mesa de debate, numa sala de aula. É preciso, né, aumentar a representatividade feminina nos núcleos de decisões, né? Tanto nas empresas quanto na academia, né? Porque a academia ainda é um ramo muito... de novo, vou falar da minha experiência da academia, na parte de propriedade intelectual. Ainda muito dominado, né, pelos homens. Você tem muitos estudantes, você tem muitas mulheres. Hoje eu acho que você tem bastante
muitos mestres e doutores se formando, mas eu acho que representando, né, a academia enquanto dando aula, publicando livros e sendo chamada para eventos, né, o número ainda precisa melhorar. Mas como ele vai avançando, ele vem avançando. Na próxima pergunta, eu trago mais dados, não só da academia, mas geral, para a gente poder continuar esse papo. E eu passo agora para a Renata. Obrigada. Queria então saudar também as minhas colegas aqui presentes, agradecer o convite do IBD, na figura do Alan, mas também do Luca, Luiz, Leon Ramos. É um prazer estar aqui. Eu me sinto muito contemplada com essas mulheres aqui hoje, que eu, em particular, admiro muito. Bom, gente, vocês falaram muitas coisas e adiantaram muito da minha fala. Então, eu acho que eu preciso falar que o gênero é uma construção social, né? Então, assim, eu acho que a nossa grande barreira começa nessa falta de compreensão. Hoje, ser mulher, entre aspas, né, não inclui o sermos mulheres, ou seja, não inclui uma diversidade de possibilidades para mulheres. Então, acho que o primeiro ponto é esse. Dentro dessa construção social, e eu fiquei muito impactada com a fala da Fernanda, dentro dessa construção social já se gera algumas expectativas para homens e outras expectativas para mulheres. E eu acho que a fala da Fernanda traduz o que é. Né? A pessoa nasce com aptidão, né? Ela não falou essa palavra, mas eu vou falar, aptidão para liderança, e ela sente, daí ela né, por causa do contexto social, ela sente vergonha, né? Vai ter que ir para terapia para lidar com isso, etc e tal. E eu me identifico, tá? Eu tô falando isso porque super me identifico. Então, essa construção social faz com que as mulheres sejam determinadas a um certo lugar. Normalmente, gente, vamos lá, o lugar não remunerado, né? Vamos ser sinceras, né? É uma questão de poder, é o lugar não remunerado. Ou então com baixa remuneração. Então, acho que o primeiro problema é esse. Falando, porque a pergunta tem que falar sobre mim, né? Eu tenho a maior dificuldade para falar da minha experiência pessoal. A minha experiência, além desse papel de gênero, e esse papel de gênero vai variar, vamos colocar outros papéis, né? Então, outras camadas. Então, se você é uma mulher hétero, tem uma determinada expectativa. Se você é uma mulher LGBT, uma mulher lésbica, tem uma outra determinada expectativa. Se você é uma mulher negra, enfim, né? Então, assim, as coisas vão mudando. E a gente não pode esquecer que essa construção social é uma construção política, né? Então, assim, é uma construção política feita para privilegiar um determinado modelo, né? Um modelo hétero, masculino, cis, de uma determinada camada social. E não dá para a gente pensar em como mudar isso sem pensar em mudar essas estruturas sociais, né? Que significam muita opressão. Então, todo mundo aí falou das suas experiências, tal, e dentro da área de PI, e aí especificamente dentro da nossa área de propriedade intelectual, gente, vamos ser sinceras, é uma área super elitizada. Vamos lá. E eu concordo muito com a Fernanda quando ela falou que a gente não consegue trabalhar e vencer trazer essas mudanças, né? Sem a participação dos homens. Não, gente, impossível, tá? Impossível. Até porque eu não estaria aqui hoje se o Alan não tivesse me convidado. Eu não faria parte, né, vamos ser sinceros, eu não faria parte de um outro grupo de direito autoral se não tivesse Pedro Barbosa que me chamou. Então, assim, mas é isso. E foi intencional, tá? Não é porque, é porque uma mulher negra, eu preciso ter uma mulher negra. Mas é também porque é uma mulher negra, eu preciso ter uma mulher negra. E eu preciso eu preciso intencionalmente trazer essa mudança. Então, não adianta também a gente achar que a gente vai, vamos dar as mãos, abraçar, fazer um círculo, uma ciranda, e aí vai todo mundo mudar. Não, não. Quando estes homens e essas mulheres trazem essas novidades, mudanças para as suas áreas, tem muita resistência. Esse é o natural.
tá? O natural é esse, o normal, a norma é essa. A gente apresenta as mudanças e as resistências aparecem. E a gente aprende como é que a gente supera para continuar na nossa trajetória. Vou falar da minha experiência dentro da área de PI. Eu comecei dentro de um escritório grande. É, e assim, eu já era advogada e comecei como, sei lá, auxiliar administrativa, ou uma coisa assim, tá? E obviamente que eu queria virar advogada, né? Óbvio. Cara, tadinha de mim. E aí a pessoa do escritório grande falou assim: gente, mas você já é auxiliar aqui dentro, você já foi contratada. E aí depois eu entendi o que ela falou, porque eu era a única pessoa negra, né, do lugar todo, de todo o lugar, assim, do lugar todo, né, que tem a ver com direito. Porque se você olhasse, né, faxina, cozinha, não sei o que, tinha, mas no lugar todo do direito eu era a única. Então, assim, o que a pessoa me falou, e ela estava certa, embora a naturalização que ela fez estava errada, mas né, a assunção que ela fez estava certa, é tipo, caraca, tu já foi contratada aqui para ser auxiliar, ainda vai querer ser advogada? Enfim, mudei para um outro escritório, também como auxiliar, né? E nesse escritório, né, depois de muitas tentativas, tal, eu realmente consegui esse papel do advogada, né? E o advogada na área de marcas e aprendi muito, foi muito interessante, tal. Tem muitas outras coisas, gente, a surpresa, né, das pessoas, então o que a Patrícia traz, né, gente, essa surpresa, isso é insuportável, né, essa surpresa das pessoas, isso é realmente insuportável, sabe, porque chega uma hora e depois as pessoas falam: "Ai, mas nossa, você tem que ser calma, tem que", eu sei, a gente tem que ser tudo, entendeu, mas vai cansando. São anos e anos aonde você vê, né, essa surpresa. E geralmente essa surpresa com mulheres. Então, uma hora é porque é uma mulher negra, uma hora é porque é uma mulher lésbica, outra hora é porque é uma mulher tatuada. Ai, ela tem tatuagem, meu Deus, ela, sabe? É sempre uma. Enquanto, né, os homens têm uma naturalização dessa ascensão hierárquica e social dos homens, sabe? Tipo, pô, maneiro, né? O cara jovem, cara, pô, tu viu, o cara é bom pra caramba, ele é super jovem, foi lá, conseguiu. E assim, eu sei que também, né, só para encerrar, a ideia não é que a gente tem que fazer um cavalo de batalha e vai virar, né, assim, movimento social todos os dias, né? Vamos à luta, mão erguida. Mas esperar que essas resistências não se apresentem, é a gente não entender como as mudanças sociais ocorrem, né, essas resistências vão continuar ocorrendo. E a gente vai continuar avançando, eu só lamento, a gente vai continuar avançando, porque é isso, a gente aprende a lidar, e a trazer os aliados, a identificar aqueles que podem, sabe, trazer algo, e eu sei, né, a gente até conversou antes, né, tipo: "Ai meu Deus, mas são tantas coisas, como não desanimar as pessoas?". A gente é muito bom, assim, como não desanimar? Falando que é bom demais, né, quem tá aqui, duvido que tenha alguma mulher que esteja aqui hoje vai falar: "Não, ai, é horrível". Não, tem momentos horríveis, tem momentos horríveis, mas é bom demais, porque a gente vai identificando as pessoas que a gente gosta, se identifica, se sente à vontade, vai achando a nossa turma, o nosso espaço, e vai continuando. Então, queria trazer essa nota de positividade. Uhul, é! Brincando, mas é sério. Obrigada. Vou passar a palavra para Amanda. Mulheres, é muito bom ouvir vocês, né? Entender como essas narrativas elas se complementam, né? E a Alice, ela começou assim trazendo essa questão de como ser mulher em determinados espaços, te traz ali mais uma responsabilidade, que é você lutar pelo seu direito de ser reconhecida, que você deve estar ali naquele espaço, né? E nesses espaços que são masculinizados, né? E se a gente pensar, igual a Renata trouxe, quais são os espaços masculinizados? São todos que não estejam ligados ao trabalho do cuidado, né? Essa construção de gênero de que a mulher ela deve estar ali cuidando das pessoas ou do trabalho doméstico, nesses trabalhos que geralmente não são nem reconhecidos, nem visibilizados, nem remunerados ou mal remunerados, quando a gente pega essa questão interseccional da raça, né? As mulheres negras estão sempre cuidando dos outros, da casa dos outros e sendo mal pagas para isso, né? E quando a Fernanda traz essa questão de como ela sofreu por ter essa aptidão para liderança,
no mercado de trabalho complementa um pouquinho mais essa narrativa, né? E é interessante pensar em como a gente pode trazer essa mudança, né? Quando a gente pensa em produção acadêmica, que a Paty trouxe os dados, né? Tá crescendo. Mas quando ela começou, talvez ela fosse ali a única produzindo academicamente. Mas isso só apoia o quanto é importante o trabalho que vocês estão fazendo hoje, o quanto é importante vocês continuarem produzindo para continuar inspirando outras mulheres a também atuarem nesse campo, né? E a partir disso, queria fazer essa segunda rodada de pergunta para vocês, que é sobre a predominância masculina nesses espaços de decisão de poder e como que a gente pode mudar esse cenário no campo dos direitos autorais. Se vocês têm ideias de propostas pode ser legislativa, pode ser acadêmica, enfim, e que mudanças vocês gostariam de ver nesse mercado, como a gente pode fazer isso, e também para fechar, uma palavra de conforto, né? Como trouxe a Renata. O que vocês gostariam de dizer para as meninas e mulheres que gostariam de seguir nesse campo? Começar ou mesmo que já estão seguindo e estão desanimados, né? Então vamos lá, a gente pode começar também com a Alice. Beleza, Amanda, muito, muito obrigada. Eu não consigo começar essa fala sem fazer uma referência que eu acho que apareceu na fala de todas nós, inclusive da minha, né? A Fernanda falou disso, de não se sentir pertencente, inicialmente no papel de mulher que lidera, né? Mas desde a representação estudantil, a Paty também falou de se ver sozinha nas mesas, a Renata falou que se identificava com isso também, e me trouxe muito uma questão que acho que vocês devem estar familiarizadas, que é o fenômeno da impostora, né? Se chamava de síndrome da impostora, mas tem esse novo nome que eu acho até mais interessante, porque síndrome parece que é um problema seu, né? E o fenômeno coloca que não, é um problema de como a sociedade está lidando com isso. O que é essa ideia, por acaso alguém que esteja nos assistindo também não tenha familiaridade, mas essa sensação que nós mulheres às vezes temos, e não só mulheres, né, também outras pessoas, especialmente contra os marcadores sociais, essa sensação de que você não merece estar ali por algum motivo, de que é uma conjunção de sorte, é uma conjunção de, puxa, as pessoas ainda não perceberam que eu não sou qualificada o suficiente para estar aqui. E eu acho que é muito, muito maluco fazer esse exercício de rever a trajetória e ouvir a trajetória de vocês também e pensar, caraca, que incríveis, que mulheres incríveis, e ouvir também nessas falas esse receio de talvez eu não devesse estar onde eu estou, ou em algum momento acreditei que eu não devesse estar onde eu estou, tive medo de me colocar e superar isso, né? Conseguir ir superando isso aos poucos, porque é um processo interminável. Eu acho que a gente, enquanto estiver inserida numa sociedade que é patriarcal, que é desigual, que, enfim, é contra a equidade, né? Como a Fernanda bem trouxe, são demandas diferentes que as mulheres vão ter, que os homens vão ter. Não por uma questão naturalizante, né? Também como a Renata trouxe, não é uma questão de as mulheres são naturalmente isso, os homens são naturalmente aquilo. Pelo contrário, né? Acho que concordo muito quando a Renata traz que gênero é uma construção social, as desigualdades que a gente tem são frutos dessa construção social. Então, quando a gente fala de maternidade e profissão, por exemplo, né, não é porque só porque as mulheres engravidam e é por isso que há uma carga maior nas mulheres. Não é só isso, né? E, levar ou buscar uma criança na escola, no médico, ou ser o contato de emergência quando algo acontece, não tem nada a ver com carregar uma criança na barriga. E geralmente é um papel que acaba sendo destinado às mulheres, né, às mães. Então, acho que também foi uma colocação muito, muito interessante que vocês trouxeram de como não é nada naturalizante.
Essa questão também da surpresa, Renata, da surpresa que você trouxe das pessoas, né? Que a Paty trouxe também de, mas foi você, uma mulher jovem, que tocou meu caso, que foi, assim, solução maravilhosa, deu tudo certo, mas cadê o homem branco, velho, de terno e gravata? Não é ele que fez isso tudo, né? Ou, né, também Renata como mulher negra, assim, mas, nossa, uma mulher negra que está fazendo essa contribuição, mas a contribuição dela não é só já estar aqui, ela já está aqui, já está contratada, ela, né, que é um absurdo, né, um ridículo que ainda hoje a sociedade tem essa surpresa. Precisei fazer esses comentários antes, Amanda, porque eu fiquei assim, com a cabeça cheia de caraminholas. Mas entrando agora na pergunta, né, de mudanças, de para onde a gente pode caminhar, propostas e também dicas para quem está começando e já está desanimada. ou que ainda não está desanimada, mas pode desanimar. Gostei muito da forma que você trouxe e queremos evitar isso. Por quê? Porque também, como apareceu nas 3 falas anteriores, eu acho que uma das grandes caminhos de mudança, ainda que não seja o único, por si só não seja o suficiente, é a representatividade. É a gente ver mulheres ocupando lugares que a gente gostaria de ocupar, é a gente ter mais mulheres com voz e sendo ouvidas nos espaços de tomadoras de decisão, né? E bato nessa tecla de com voz e sendo ouvidas para não ser uma coisa só tolkienizada, né? É só para falar que tem uma mulher lá, mas ela não é ouvida, os pontos que ela traz na reunião são ignorados. Então, mulheres em espaços de tomadoras de decisão e tendo efeito ali, e falo espaço de tomadoras de decisão num sentido amplo. Então, vai desde a representatividade no Congresso Nacional, né, no Legislativo, mas também dentro do Poder Executivo, em cargos de destaque, em ministérios, em empresas, ocupando espaços de decisão e de poder, e dentro da academia, ajudando a formar outras cabeças, dando palestras, escrevendo livros, né? E falo isso tudo me referindo diretamente às outras 3 palestrantes também. Acho que estar ocupando espaços de destaque como mulher e com os marcadores identitários que temos é muito potente, assim, é muito poderoso. Eu acho que é de um potencial maior do que às vezes a gente consegue ver quando a gente está num plano mais individual, né? Ou olhando, né, com uma lente mais fechada para nossa vida, tocando uma coisa ou outra, mas acho que esse poder de influência, de fazer as pessoas acreditarem, puxa, olha, tem uma mulher lésbica naquela posição, eu posso chegar lá, ou tem uma mulher indígena naquela posição, eu posso chegar lá também, né? É muito frutífero, assim. E acho que isso já entra também um pouco em que sentido de mudanças a gente pode caminhar e que dicas eu daria para quem está entrando agora. E tem muito a ver com comunidade, assim, façam comunidade. Não achem que é um caminho a ser traçado solitariamente, que os seus problemas são só seus, são individuais, né? A mesma questão da síndrome, é porque eu não consigo. Não é. Quanto mais a gente se colocar em contato com outras mulheres, com outras pessoas que estejam passando por coisas parecidas que a gente está passando, quanto mais a gente colocar isso em palavras, colocar para fora, falar, olha, eu estou tendo dificuldade com isso, eu tento falar numa reunião de tomadores de decisão e ninguém me escuta. Talvez uma outra mulher de outra empresa esteja passando por isso, talvez outra professora de outro departamento, outra pessoa enfim, não necessariamente só entre mulheres, né? Mas acho que isso de criar aliados torna toda a trajetória muito mais
gostosa de ser levada, né, mais agradável e digo gostosa e não só suportável, né? A gente não quer que nossas vidas sejam suportáveis, a gente quer que nossas vidas sejam deliciosas de serem vividas, com os percalços que possam ocorrer, com as dificuldades que possam ocorrer. Acho que o meu sonho mais desvairado como feminista, assim, não é que as mulheres ocupem espaços de poder e tomem, é que as mulheres sejam felizes em todas as posições que elas ocupem, assim, que a gente consiga construir em conjunto um mundo em que não nos seja violento, não nos coloque numa posição menor por sermos mulheres, né? Então, acho que esse caminho da comunidade, do estar junto, segurar, compartilhar dores, compartilhar vitórias é um possível caminho para isso. Não esmoreçam. Continuemos, seguimos. Passa aí, então, a palavra para a Fernanda. Gente, antes de tudo, eu queria pedir desculpa para vocês, porque eu estou com uma irritação no olho, por isso eu fechei a câmera em alguns momentos, então me perdoe. Eu achei super bacana tudo que eu ouvi de vocês e coisas até que me fizeram refletir em como eu coloquei algumas questões. E para falar desse ponto que a Amanda colocou, eu queria citar a minha área específica, que é a música hoje, né? Já comecei no direito autoral também como a Patrícia, né? Mais de 20 anos, né? 23 anos, mais ou menos, que eu estou na área. E essa questão do que você colocou da síndrome da impostora, Alice, é muito importante, porque ela pode surgir em várias camadas. Por sermos mulheres, eu, por muito tempo, tive uma dificuldade de me posicionar e falar fora do meio corporativo, porque eu não construí uma carreira acadêmica. Então eu sempre gostei muito de ler, sempre gostei muito de estudar, mas eu saí já no mercado de trabalho aos 19 anos e eu fui entrando no mundo corporativo de, de cabeça, né? Então é super difícil às vezes de conciliar uma dedicação exclusiva que o meio acadêmico exige. Então eu me colocava muitas vezes como menor ou como se meu conhecimento não fosse relevante em outros aspectos, né? E esse foi outra coisa que eu tive que superar. E uma coisa que eu queria citar como exemplo dentro do mundo da música, tem um projeto muito bacana de duas mulheres incríveis, que é a Monique Dardenne e a Cláudia Seff, que é o WME, não sei se vocês já ouviram falar, que é o Woman in Music Event, né? Ele tem pelo mundo todo e aqui no Brasil muito forte. E eu queria citar ele porque é engraçado, assim, quando o WME começou, agora eu vou ficar na dúvida, são uns 9 anos atrás, que é um evento feito por mulheres e para mulheres, não é jurídico, é um evento da música em geral, né? Do mercado da música, e se falava muito sobre isso, né? Falta de mulheres produtoras, mulheres instrumentistas, em posições muito masculinas, né? E mesmo advogadas e mulheres desse setor. E eu me lembro que nas primeiras edições do WME, a gente não via homem nenhum, né? Eram mulheres, mesas compostas exclusivamente por mulheres, para falas e tudo, e os temas eram muito mulheres aqui, mulheres ali, o nome mulher estava no tema. Isso sempre me incomodou muito, né? E hoje é muito bacana, já está indo para, enfim, sei lá, 10ª edição, agora eu não me lembro, ou 9ª, e os temas terem mudado. Os temas são do mercado, existem homens na plateia, e eu acho que é isso que a gente tem que construir. Mas é um evento de uma importância incrível, né? Existe também o prêmio WME para as artistas mulheres, né? E ainda que eu queira ver as mulheres em categorias que não sejam categorias de mulheres, né? Categorias gerais, e elas ocupando espaços, que esse é o objetivo, foi muito importante a existência para trazer à tona talentos e mulheres que se colocavam, se posicionavam o prêmio, né? Porque ainda que a gente tenha que inicialmente criar eventos e momentos e espaços públicos
é necessário que a gente crie, né, grupos de mulheres, grupos de debates, para que a gente muitas vezes se fortaleça e venha ocupar espaços em grupos genéricos, né? Que todos os gêneros e pessoas participem. Então, assim, eu enalteço muito iniciativas como essa, sabe, do WME. E o meu otimismo, né? A gente falou de otimismo também, vem muito disso, de tudo que a gente relatou aqui, eu junto com a Patrícia, do que eu via mais de 20 anos atrás e que eu estou vendo hoje, né? E as oportunidades, né? Ou mesmo num evento como esse, né? O WML tem um selo também que chama Selo Igual, que aqui na Warner a gente tem, e em várias outras empresas, que é um selo que premia empresas que têm maioria ou igualdade de mulheres em todos os cargos, obviamente, mas eu quero ver esse prêmio evoluir para mulheres em cargos de liderança, né? Que a gente ainda vai diminuindo quando isso. Ter mulheres contratadas e uma igualdade, a gente já começa a ver, ou até a maioria. Na empresa que eu trabalho é maioria de mulheres. Mas mulheres em cargos de liderança ainda estamos caminhando. Aqui, se não me engano, me arrisco a dizer que somos meio a meio. Eu tenho CEO mulher no mundo, minhas lideranças são mulheres, né? E isso é muito inspirador, muito inspirador. E eu diria para as pessoas que estão na nossa área um pouco sobre isso também. Não só mulheres no direito, mas mulheres no mercado de trabalho e nas nossas áreas. Eu, por exemplo, que estou na área de música, quando eu cheguei aqui na Warner, eu tive pessoas que me deram braço, né? Que a própria Elisa Enzenhou, a Flávia César, são mulheres que estão nessa caminhada e que me deram braço, mesmo não sendo do direito, e me puxaram para uma série de momentos junto a elas, né? São líderes onde eu estou. Então, se inspirar em mulheres líderes, não necessariamente advogadas, é um caminho também, né? Enfim, não sei se passei por tudo o que eu pensei, mas eu queria citar esse prêmio porque eu vi no próprio prêmio uma evolução muito bacana, né? E a evolução que eu vejo hoje no direito autoral também, como um todo. Mas é isso, meu sonho, né? A Alice falou das mulheres serem felizes, e é que mulheres que escolheram a carreira corporativa ou a carreira acadêmica, né, o mercado de trabalho, também possam ser felizes, se vendo em mesas. Eu acho que assim, mesas tratando de temas femininos, ou Dia da Mulher, ou Mês da Mulher, a gente já vê. Eu quero ver mesas que vão tratar de temas que não têm nada relacionado a mulheres sendo debatidas e lideradas por mulheres. Esse, eu diria que é o meu sonho atual. Desculpa, vou passar a palavra, né, para a Patrícia. Tá ótimo, obrigada, Fernanda. Nossa, isso eu vou pegar uma cancha que a Fernanda falou, né, lá no final, que ela já começou a falar sobre os dados das mulheres e mulheres em lideranças, e queria começar, antes de dar minhas sugestões e meus conselhos para as mulheres, principalmente para os mais novos que estão começando, a pautar a nossa discussão aqui um pouco de números, porque eu acho que isso é importante, né? A gente fala, não, eu sempre vejo que as mulheres, muito mais homens nas diretorias do que mulheres, eu sempre mais vejo, mas a gente, eu acho que é importante, e já tem, né? Eu vi que tem bastante já estudos relevantes. Então, se vocês me permitissem, eu juro que não vou ser chata a dar acadêmica chata, mas é super rápido, é só para a gente pautar aqui do que a gente está falando, né? Em números, o que isso impacta, né? E no que isso reflete, né? De uma forma geral, né? Tem uma pesquisa da consultoria McKinsey de 2023, né? Que demonstra, nessa pesquisa, demonstraram, dentre as indústrias pesquisadas, os números absolutos, né,
que as empresas e equipes executivas mais diversificadas têm 39% mais chance de obter um desempenho financeiro superior. Então, isso quer dizer, as mulheres no mercado, né, principalmente nas posições de liderança, elas são mais lucrativas. E o INPI lançou um relatório de diversidade em 2022, que ele trouxe uma estimativa da Organização Internacional do Trabalho, né, onde a OIT estima que a redução da desigualdade, isso foi em 2022, a redução da desigualdade de gêneros em 25% até esse ano, até 2025, poderia acrescentar 5,8 trilhões à economia global, né? Na economia brasileira, isso se refletiria no aumento de 3,3% do produto interno bruto, ou seja, 382 bilhões de reais. Isso nesse relatório do INPI de diversidade de 2022, né? E a gente tem a pesquisa do IBGE de gênero, né, de 2024, também traz um reflexo de que a gente ainda sente falta de mulheres, né, em posição de gerenciamento e liderança. Os dados do IBGE foi que somente 39,39%, né, dos cargos de lideranças são ocupados por mulheres, ou seja, a gente ainda tem muito espaço para ocupar, muito espaço. E mais, tem uma pesquisa da FIA, que a Forbes, eu não consegui acessar essa pesquisa da FIA, mas eu acessei a reportagem da Forbes de 2024, que fala dessa pesquisa, e ela relata que na posição realmente de tomada de decisão no C-level, a gente ainda só tem 28%, né, de mulheres. Então, isso reflete, as mulheres são lucrativas, as mulheres, quando em posições de liderança, elas podem aumentar e muito a economia, não só a economia local, a economia global, né? Mas ainda os reflexos, a gente ainda vê que tem muito espaço para crescer. E aí, agora eu vou reduzir, né, esse nosso universo para PI e direito autoral, né? Teve uma pesquisa que eu achei muito interessante do SPTO, que ele pesquisou as mulheres, do SPTO não, desculpa, do Copyright Office, né, dos Estados Unidos, de 2000, e fez um levantamento de 1978 até 2020, né? E em 2020, somente 38,5% de todos os registros de direitos autorais do Copyright Office, do American Copyright Office, foram de mulheres, né? A gente vê algumas representações mais significantes em áreas determinadas, né? Por exemplo, obras multimídias, obras de artes, a gente tem representações de mais de 50%, de 40%, né? Mulheres também autoras em não ficções dramáticas, você já vê uma representação de 51%, que eu acho relevante, mas em áreas técnicas, né? Por exemplo, software, engenharia, obras de engenharia, obras de arquitetura, a gente não tem nem 15%, a gente não. Os registros de direitos autorais do Copyright Office não refletem nem 15% das participações, né, das mulheres. Em música e audiovisual também fica em torno de 30%, né, dentro do universo de registros em que você tem a autoria de mulheres nessa pesquisa do SPTO. E teve uma pesquisa na Nature de 2022, né, que se chama Women are credited less in science than in men. Ele foi publicado na Nature em 2022. E fala que entre as mulheres cientistas, de autores de artigos científicos, né, as mulheres, e também incluindo patentes, as mulheres são menos propensas a serem nomeadas autores em qualquer documento de todos os campos em fase de carreira. 58% menos em mulheres em autorias e patentes e 13% menos de artigos científicos, né? E se o crédito for definido simplesmente como ter sido nomeado autor, as mulheres representam apenas 34,85% dos autores em uma equipe, né? Embora representem quase a metade da força de trabalho desse grupo de pesquisa. Então, isso reflete ainda... são números que, por exemplo, no SPTO, em 78, era muito mais baixo do que é de 2020, mas a gente ainda tem muito o que crescer.
E aí eu trouxe aqui, e desculpa, Fernanda, que eu vou entrar um pouco na sua seara sem ter nem a mínima legitimidade, mas é que a Daniela Cola, no passado, numa palestra também de mulheres, trouxe uma pesquisa muito interessante, né, da União Brasileira de Compositores, que ela atualiza todos os anos, da mulher na música. E desse ano eu fui dar uma olhada na pesquisa que saiu agora, em março, e, de novo, nessa parte de arrecadação, né, de royalties, as autoras mulheres continuam recebendo somente 10% dos valores distribuídos a todos os titulares, né? As produtoras, somente 12%, né, dos valores, e intérprete 10%. E dentre os maiores 100 arrecadadores da UBC, somente 12 são mulheres. Então, isso assim, arregaça a desigualdade de gênero, né, na nossa área. E eu já tinha levantado a lebre na minha fala anterior, que dentro da academia, aí a academia eu vou reduzir para o universo que eu tive onde pesquisar, que foram as 60 teses e dissertações do ONDA, que nesse universo de 60, a gente só tem 16 teses ou dissertações de mulheres, que dá 26, aproximadamente 26%, e esse número começou a aumentar somente a partir de 2015, porque até 2011 a gente só tinha uma mulher. Então, por que eu trouxe esses números, né? Para refletir tudo que a gente vem conversando aqui, para refletir em números, ou seja, as pesquisas, elas só corroboram todas as nossas experiências aqui. Apesar de a gente ter conseguido muito espaço, né? A gente ainda tem muito mais espaço a galgar, principalmente para chegar em locais de tomada de decisão, principalmente chegar a cargos que realmente a gente possa impactar, nossas decisões possam impactar uma mudança social, né? E isso é relevante, isso se reflete no direito autoral, né? A nossa experiência no direito autoral, na realidade, é o reflexo da nossa experiência enquanto mulher no mercado de trabalho de uma forma ampla, né? Do nosso reconhecimento. Então, dito isso, o que eu tenho para falar para as meninas, primeiro, nunca desistam. A gente, nosso lugar, os lugares têm que ser ocupados. Mulher, né, pode ser líder, deve ser assertiva, mas também ela pode, de novo, a assertividade não quer dizer agressividade. Você chegar num mercado, você ocupar esse lugar, você pode ocupar da forma que você quiser, né? Aliás, eu acho que isso é uma das coisas das contribuições que as mulheres podem trazer mais, as diversas formas de liderar. Acho que as mulheres nos ensinam diversas formas diferentes de liderar, né? Liderar, inclusive, pela nutrição, liderar pelo incentivo, liderar pela ação, liderar. E isso eu acho muito rico, porque a gente estava acostumado com o ambiente da sociedade. Por favor, me corrijam quem não concordar, mas é uma impressão minha, de um único jeito de liderança. E eu acho que a mulher traz esse leque, esse repertório, né? Então, o que eu digo para as meninas, venham. O que eu acho que eu gostaria de ver mais mentorias, né? E eu me coloco sempre enquanto professora, sempre enquanto orientadora, com relação, né, às minhas alunas. Eu gostaria de ter tido mentoras mulheres, então eu convido as mulheres, né, que já com alguns anos de experiências fazerem mentorias para estimular essas novas gerações. Acho sim, concordo com a Alice, que a gente tem que ocupar mais espaços, todos os espaços no governo, espaço institucional, espaço governamental, espaço nas empresas, né? Ele é necessário. Eu não trouxe aqui os dados porque eu não tive tempo, mas eu também li outras pesquisas com relações em mulheres assim, em cargos de liderança, por exemplo, no governo, que você vê a disparidade, né, que tem. Então, eu acho que a gente tem que enfrentar todos os espaços. Hoje é melhor do que já foi, mas não está nem perto do que eu gostaria do que fosse. E é isso.
brigar por esse espaço, mas não é brigar por esse espaço para eu ser igual ao homem. É brigar por esse espaço para eu liderar com todas as ferramentas que a mulher, né, com todas a contribuição que as diversas formas de liderança feminina, que isso eu tive fora do trabalho, né, mas mesmo no lar, eu tive várias líderes mulheres com várias formas de liderança. Então, eu quero ver mais isso nos espaços de trabalho, né, no mercado de trabalho, nas profissões. E aí eu passo para a Renata, que eu acho que já agradeço a Amanda pela pergunta. Me desculpem subverter a ordem. Um minuto só para fazer um comentário. Eu citei aqui para vocês mulheres que me inspiraram no próprio mercado, e a Elise Eisenhower, que eu falei, ela foi uma mulher que, quando estava em uma posição dentro da UBC, sentiu a necessidade de fazer essa pesquisa. Então, foi Que ela legal. que iniciou isso dentro da UBC, e é isso, assim, tem um livro chama Faça Acontecer, da Sheryl, esqueci o sobrenome dela agora, que é a antiga CEO do Facebook, eu acho, na época, né? Hoje Meta. E ela colocava que só quando ela atingiu certa posição de liderança, ela pôde verificar na empresa necessidades que existiam, né? E que eram, por exemplo, uma coisa que hoje já está consolidada, mas o livro conta de, enfim, 20 tantos anos atrás, de que precisava de uma vaga para gestante mais próxima, ou que precisava, coisas pequenas, mas que assim, é aquilo que a gente falou, a questão de gênero, ela não é, a mulher não tem que ser assim por ser mulher, mas existem questões fisiológicas ou físicas mesmo, né, como esse caso da mulher grávida, que a mulher, quando ascendeu, é que foi perceber a necessidade, né? Então é isso, a gente precisa ocupar espaços, e foi o que você colocou, essa diversidade, ela acaba trazendo visões que são muito necessárias. E aí a gente vai para o recorte de gênero, de classe social, de raça, de tudo, né? Enfim, desculpa, gente. Tranquilo. Obrigada, Fernanda, obrigada a todas que me antecederam. Gente, como falar depois de todas vocês, né? Então, bom, vou começar primeiro com uma retratação e depois com reconhecimento. Eu escrevi, tô com a cola. A retratação é com relação à Fernanda, que eu acabei ficando comentando o que você falou, entendeu? Mas é porque eu me identifiquei demais. A minha mãe, quando eu era mais jovem, né? Ela falava, ai, você é muito grossa, ai, você é muito, ai, você não sei, sabe? Ela falava, e na verdade eu tinha características realmente de liderança, sabe? E fui mas muito criticada, muito. Isso, enfim. Então, assim, desculpa por pegar e falar e comentar, mas eu me senti muito De forma identificada. alguma. E também porque eu ouço isso de muitas outras mulheres hoje, muitas mesmo, e todas com um grande potencial, sem exceção. Até hoje não vi nenhuma que não tivesse um grande potencial, sabe? E com essa coisa, né, como né, vivenciar, né, todas as aptidões que eu tenho para liderança, enfim. E segundo é o reconhecimento. A Patrícia Porto, que está aqui, né, ela escreveu já vários trabalhos sobre indicações geográficas, né? Todo mundo sabe, no meio e tal. E foi a primeira vez, quando eu li o trabalho dela, que eu entendi o potencial de utilizar propriedade intelectual como uma ferramenta social. Então, assim, queria muito fazer esse reconhecimento, muito, de verdade, Patrícia, de todo o meu coração, sabe? Então, assim, eu amo fazer esses reconhecimentos para as mulheres da minha vida. Eu não sabia disso e eu utilizei e comecei a conversar muito com mulheres quilombolas no trabalho que a gente fez da UAIPO, sabe? Pensar na propriedade intelectual como uma ferramenta de transformação social. E foi a partir sabe, começou com lendo, eu não sabia, né, que poderia ser feito. Eu nunca tinha pensado nisso, eu nunca tinha. Então, assim, é muito incrível, gente, é muito incrível. E eu espero que sirva, assim, quem estiver ouvindo, tá, mulheres que estiveram, espero que isso sirva de estímulo, tá, galera? Pelo amor de Deus, se isso daí não for estimular, também não sei mais o que falar. Mulheres, leiam outras mulheres, citem outras mulheres. Exatamente. Homens também, leiam mulheres, admirem sim, mulheres. e tem mulheres agora, algumas coisas que foram ditas não, Amanda, com certeza, homens também, né, assim, e que é Homens muito também. importante não,
homens falem e chamem mulheres, né? Porque sem isso também a gente não consegue. É, a primeira coisa que eu preciso falar, e agora especificamente sobre o nosso ambiente, né, de PI. O ambiente de PI é um pedaço da nossa sociedade. E na nossa sociedade, o ambiente corporativo ainda é bastante tóxico, no geral, tá? No geral. É muito importante o que a Patrícia trouxe sobre as possibilidades de liderança, porque nós fomos formados e educados para um tipo único de liderança que é vertical, autoritária e não participativa. Isso foi formado, principalmente no Brasil, que é um país muito violento e autoritário. Então, assim, nós fomos forjados. Não nos causa surpresa, talvez hoje cause, né? Mas no início, talvez, de nossas carreiras não nos causava surpresa ver homens, principalmente homens, tá? Mas às vezes mulheres também, que elas às vezes imitavam esse tipo de postura, baterem na mesa, gritarem, ficarem perseguindo as pessoas para as pessoas entregarem o trabalho. Isso era uma coisa que se via normalmente. E até hoje a gente consegue encontrar esse mesmo comportamento. Então, não adianta só a gente falar, queremos mulher. A gente precisa lutar contra toda forma de violência e opressão. Então, assim, sejamos honestos. Toda forma de violência e opressão é nociva para todos, mas em especial para grupos cujos direitos são minorizados. Então, assim, é isso. Se a gente não lutar contra isso, também não adianta. Então, assim, a gente precisa identificar. Eu botei uma cola, porque eu tinha escrito isso para um artigo do grupo de pesquisa da FGV. Então, assim, ó, como combater todas as formas de opressão, incluindo a de gênero, tá? Em especial assédio moral e sexual. Então, a gente precisa entender o significado da misoginia e as suas inúmeras faces. Hoje, a gente vive numa sociedade que odeia a mulher, gente. Assim, né? Odeia a mulher. A sociedade hoje que a gente vive odeia a mulher. E por odiar mulher, tudo aquilo que eles identificam também como talvez uma expressão do feminino é odiado. E a forma de contribuir, se não é essa forma autoritária, muitas vezes é entendido como uma falha. Uma falha. Uma falha. Eu já ouvi mulheres relatando que deixaram de ser promovidas porque não eram assertivas, não eram, sabe? E na verdade a pessoa é um pouco mais tímida, mais calada, sabe, fala um pouco menos. Ah, ok, a gente pode estimular que haja uma mudança, mas a gente tem que identificar essas multiplicidades de formas de se chegar e alcançar o poder. Então, isso é uma coisa. Outra coisa é discutir essa ideia de poder. E por isso que eu trouxe. O que é poder? O que é o poder? O poder é isso? É a gente chegar no topo? Eu chego no topo? Ou o poder é algo colaborativo e participativo, aonde eu quero realmente uma coisa que, né, que nós, enquanto sociedade, a gente avance, e para isso eu não posso estar sempre em evidência, eu preciso construir junto, eu tenho que ouvir as divergências, eu mesma preciso divergir, ter coragem para divergir, mas, enfim, essa construção do que é o poder e como é feito esse exercício precisa ser feita. E veja bem, gente, eu não estou sendo aqui, ai, né, toda boba, dizendo que. Não, eu sei que vão ter decisões, conversas difíceis, muitas vezes a gente vai ouvir o não no espaço de trabalho. Então, de novo, né, não é que a gente vai dar as mãos, fazer um círculo e todos nós vamos dançar uma ciranda. Não é isso. Não é isso. Mas, por outro lado, significa que eu posso sim ter uma estagiária, conversar com ela o que eu quero, sem falar, pô, e aí? Você não fez? Sabe, sem falar nesse tom. Pô, também dá, não dá? Dá, gente, dá. Não é tão difícil assim. Não é tão difícil assim tratar o estagiário de uma forma humana, não vou nem dizer humanizada, né? Como um outro ser humano, como você gostaria de ser tratado. Não é difícil. Isso não significa que você não vá cobrar, significa que a sua prioridade número 1 é ensinar e formar, e não cobrar e exigir. Então, assim, e eu acho que dentro do direito, para não ficar, né, singularizando o PI, ainda temos muito essa dificuldade. A partir dos dados, e eu não acho chato, Patrícia, primeiro que eu não acho você chata, né, eu já até escrevi, nem que você tente, você não é chata, você é muito interessante, você é uma pessoa legal e impossível. E segundo, porque eu acho que sim, a gente precisa trabalhar com dados. Você falou da pesquisa, é um suplemento temático, PI gênero do INPI, que não sei se foi 2023 ou 2024, eu tenho aqui como 2024, e ele traz todos esses dados. E aí traz que nós temos uma participação
maior de titulares, né, ou depositantes mulheres em marcas do que em patentes. E aí, se a gente pensar, né, hoje nós temos uma deficiência na academia nas áreas de STEM. Então, as mulheres não vão para essas áreas de ciência, matemática, enfim, engenharias, nós temos. Então, assim, isso vai se refletindo no mundo, né? Então, não é à toa que a gente não tem tantas mulheres também na área de patente. Uma outra coisa que você falou, não me lembro qual estudo que você falou, mas eu vi um estudo de 2020 realizado pela FAPESP, que correlacionava patentes e gênero tarana, em 11 países da América Latina, e apontava que somente 22% das patentes têm mulheres entre seus titulares. O número aumentava, né, quando tinham grupos de pesquisadores, porque aí, né, as mulheres faziam parte daquele grupo. E o número diminuía quando tinham quando a titularidade era individual. E aí, no próprio estudo falava dessa baixa, né, menos mulheres pesquisadoras, mas também dessa dificuldade da mulher em apostar na sua liderança e arriscar mais, coisa que os homens fazem com maior facilidade, claro, porque são geralmente motivados, tá, gente? Eles são motivados a se expor a risco, tipo, vai lá, tenta. Isso é admirado num homem, nem tanto numa mulher. Principalmente porque quando você vai lá e tenta, você pode não, gente, vou falar a verdade, você vai falhar algumas vezes. E a gente tem que naturalizar isso. E algumas vezes você não vai conseguir, vai dar errado. E tudo bem, porque só consegue quem falha. Então, se eu pudesse dar uma palavra de incentivo, além desse não abaixe a cabeça, não tem esse medo de falhar, entendeu? Eu sei que eu sou um pouco hipócrita, porque eu mesma tenho esse medo. Mas assim, se eu posso falar alguma coisa, não tenha esse medo. Não abaixar a cabeça não significa bater de frente o tempo todo. Isso é importante também, né, a gente aprender. E não bater de frente também não significa que você é subserviente. É uma forma de você passar os obstáculos. Nem sempre a gente deve bater de frente ou vai, né, vai conseguir bater de frente e está tudo bem. Eu acho que o importante é ter o objetivo final. Eu queria também trazer um pouco da fala inicial. Agora, quem foi que falou, gente? Ai, já nem me lembro mais. Mas acho que foi a Alice, que falou sobre a coisa de ser feliz. Gente, não. Dá para aguentar, não é bom. Dá para aguentar, não quero. Eu quero ser feliz. É isso, eu quero ser feliz. E aí eu queria também terminar falando. Não, antes de eu terminar, queria que quem estiver assistindo procure também o estudo, acho que é do Think Olga, sobre esgotadas. Esgotadas, porque ele fala sobre a saúde mental da mulher. E aí traz, né, que as mulheres estão esgotadas. Por quê, gente? Por que será? Deixa eu adivinhar. Eu acho que é a dupla jornada de trabalho. Não, é a dupla jornada de trabalho. E nesse mesmo da pesquisa do IBGE, Patrícia, que você mencionou, tem uma pesquisa que é desigualdade de gênero, se eu não me engano, está na 3ª edição. As mulheres fazem o dobro de trabalho doméstico dos homens. O dobro. E aí, gente, olha que surpresa, nós temos menos mulheres no mercado de trabalho. Ai, olha que surpresa. Óbvio, né? Fazendo o dobro de trabalho doméstico, não tem tempo, não tem energia, né? Não tem saúde mental. Então, esses dois dados. E antes de eu falar minha experiência, oh meu Deus, né, o que eu quero trazer, também quero falar, tem um estudo de 2023 da WIPO, que fala que se esse ritmo aí de inserção feminina não for alterado, ainda bem que é o WIPO que está falando, somente em 2061 a gente vai alcançar 50% de igualdade de representação de gêneros em patentes. Olha isso, gente, se não mudar. Então, voltando aqui e voltando para terminar mesmo, né? Eu acho que trazer essa diversidade, a Patrícia trouxe muito a questão econômica, né? Que eu acho fundamental, né? Não é somente porque a gente é legal, é porque traz resultado, sabe? Mas para trazer resultado, né? Botei mulher, vou lucrar. Não, não é isso, gente. Botei mulher, lutei contra a desigualdade, lutei contra o assédio, deixei essas mulheres se manifestarem, incentivei que elas falem, aceitei que elas errem, motivei para que elas estudem, fui mentora ou mentor, né? Porque às vezes é um homem, de mulheres, fiz um monte de coisa e aí os resultados
resultados aparecem, porque senão as pessoas vão querer aquela, ai, é uma fada madrinha de gênero, pum, ai, agora mudou. Não, não vai, não vai. É trabalho, 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 são metas que a gente tem que ter, entendeu? Então, assim, é muito trabalho para as coisas mudarem, mas muda sim, e muda para melhor. Eu estou falando isso a partir do que eu leio, mas também na minha experiência pessoal. Eu vejo que os lugares que mudam, mudam para melhor. O ambiente fica melhor. Todo mundo gosta de viver num ambiente onde não é assediado, não é só mulher. Todo mundo. Todo mundo. E é isso, sabe? Eu acho que quem estiver ouvindo homens e mulheres, chamem mulheres para formar tecnicamente. Eu tive e tenho ainda mentores homens que me desafiam para que eu me capacite e melhore o meu aspecto técnico. E para que eu fale sobre o que eu quiser. Então, enfim, se eu quiser botar gênero, enfim. Mas desafiem, tragam as mulheres, né? Enxerguem o melhor que elas têm, porque elas têm. Quem é que não tem o melhor? A questão é que a nossa visão não está treinada para identificar essas maravilhas, né, da multiplicidade que existe em todos, inclusive, né, em pessoas que são tradicionalmente excluídas e retiradas. Ah, juro que eu vou terminar, mas a gente quer mulheres negras, mulheres indígenas, mulheres quilombolas, mulheres lésbicas, mulheres magras, mulheres gordas, mulheres altas, mulheres baixas, mulheres que falem da americolatinidade, da propriedade intelectual. Então, a gente quer uma propriedade intelectual que reflita as nossas visões e os nossos interesses. Não adianta ficar falando que está na Constituição, que a titularidade é protegida, mas está também uma função social da propriedade intelectual. A gente só vai construir essa função social com vários grupos compondo essa, né, academia, o mãos na massa. É isso, é assim que a gente vai alcançar a função social. Não é realmente botando somente um tipo de titular, às vezes, né, titular empresarial, que a gente não vai alcançar essa função social, vai ficar desbalanceado. Agora eu acabei. Obrigada, Amanda. Antes da Amanda falar, deixa eu só te passar, porque para quem tiver interesse em ver onde estão essas pesquisas, essa pesquisa que você pegou foi de 2024, né? Ela foi do API Gênero no Brasil, em 2024, mas o dado que estava, esses valores, foi no relatório de diversidade, inclusão e equidade em PI, também do INPI de 2022. Isso, Então, foram suplementos diferentes, só para quem quiser se aprofundar na pesquisa, né? Vamos dar as fontes, fazer esse esclarecimento. Então, são duas fontes. Boa, boa, Patrícia. Vamos reunir esses arquivos e a gente pode deixar aqui na descrição, né, dessa conversa para todo mundo ter acesso. Bom, então é isso, né? Agora a gente só se unir e conquistar o mundo, né? Amei. Só isso. Só isso. Tô brincando, mas um mundo em que a gente não precisa só lutar, né? Mas ser feliz, como a Alice trouxe, mas conseguir viver plenamente, sem cargas extras, conseguir trabalhar, produzir academicamente, tanto na área de direitos autorais como em todas as outras, é o nosso maior objetivo, né? Bom, muito obrigada pela presença de vocês aqui hoje. É sempre maravilhoso ouvir vocês sobre todos os temas, mas nesse caso especificamente sobre os direitos autorais. E eu gostaria de destacar a importância da gente trazer essa discussão o ano todo, em todas as nossas ações, independente dessas datas comemorativas, porque a mudança desse cenário, né, como a gente abordou nesse debate, não é uma responsabilidade só nossa, né, das mulheres, mas é uma responsabilidade de toda a sociedade, de todo mundo que acredita na urgência dessa transformação. E isso é uma coisa que nós, do Instituto Brasileiro de Direitos Autorais, tentamos inserir em cada um dos nossos trabalhos e estamos cada vez mais progredindo em relação a isso. Também quero agradecer a todo mundo que acompanhou a gente até aqui e quero convidar vocês para seguirem o IBD Autoral nas redes sociais. É só pesquisar @IBD Autoral que vocês acham. E continuam acompanhando debates tão enriquecedores quanto esse de hoje. E é isso, até mais. Obrigada. Obrigada a todos. Tchau. Obrigada, foi ótimo. Tchau, tchau.